que de fato, quando nós assim nos aproximamos dele, podemos ter essa certeza no nosso coração de que ele nos será favorável. Amém? Aleluia. Eu queria convidar o pastor Paulo aqui para que possa estar orando nesse momento pela sua vida, orando pela minha vida, para que tudo que nós viermos a falar nessa noite esteja em acordo com a vontade do Senhor e que seja uma palavra de vida para que venha alcançar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos, Senhor, porque sentimos a Tua presença desde o primeiro momento que entramos e pisamos a planta do nosso pé, Pai, neste local que reúne a noiva do Cordeiro. Sei, Pai, que o Senhor tem uma palavra para ser ministrada em nossa vida. Sei, Pai, que não vamos sair da mesma forma que nós entramos e que possamos falar como falou o pequeno Samuel. Fala, Senhor, porque os Teus servos ouvem. Nós oramos, meu Pai, pelo anjo da igreja, pastor Vanderlei Barbosa, que vai ser dispenseiro, Pai, da boa nova do Evangelho. Que o abrir de sua boca e o meditado do seu coração possam ser agradáveis a Ti, Rei meu e Redentor meu, e que nenhuma palavra, Pai, que sair de sua boca possa voltar para Ele vazia, mas que a palavra possa atingir o objetivo, que é frutificar, glorificar o nome de Jesus. Senhor, possa, meu Pai, esparramar brasas vivas tiradas do Teu altar, Senhor, e que venha afoguear cada cristão que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque eu creio que a glória será tanta, Pai, que os demônios, meu Pai, batirão em retirada desse local, porque a Tua glória vai ser manifesta de uma forma muito poderosa nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele declarou àqueles que haviam crido nele: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então nós entendemos, amados, pela palavra do Senhor, que é o conhecimento da verdade que promove libertação em nossas vidas. E a consequência dessa libertação é uma vida abundante. Porque o Senhor Jesus, Ele declarou: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas você há de concordar comigo que existem muitos aspectos que eles querem roubar de nós essa vida abundante que o Senhor Ele veio para trazer a minha vida e a sua vida. Então nessa noite nós queremos compartilhar algo que vai certamente abençoar a sua vida a partir da palavra do Senhor em Lucas capítulo 8, dos versos 40 a 56. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas capítulo 8, versos 40 a 56. Trata-se de uma história bastante conhecida, a história de Jairo e da sua filha. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 8:40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e já havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente havia sido curada.
Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Amém? Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Você já parou para notar que insistentemente o medo, ele tem a capacidade de roubar essa vida plena e abundante que o Senhor providenciou para nós por meio da sua obra na cruz? E é preciso entendermos, como já nos foi ensinado aqui, que o medo, muito mais do que um sentimento, é um espírito maligno. E só há uma forma de nós vencermos o medo: é por meio da palavra, é por meio do espírito da fé. Amém? Então nós queremos compartilhar uma palavra que visa nessa noite enfrentar esse espírito maligno chamado medo, que tantas vezes quer nos assaltar e nos impedir de viver essa vida abundante no nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero chamar a sua atenção para aquilo que Paulo declarou quando escreveu aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 4, dos versos 8 a 13, quando ele disse assim: olha, de todos os lados somos atribulados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que também a vida dele se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Você pode dizer amém? E ele prossegue dizendo: mas está escrito: criei, por isso falei. E com esse mesmo espírito da fé, nós também cremos e por isso falamos. Aleluia. Declare comigo nessa noite e diga: criei, por isso falei. E com esse mesmo espírito da fé, também cremos e também falamos. Aleluia. Amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus quem promove a fé nos nossos corações. E é por isso que nós temos declarado que não é possível viver uma vida abundante desassociado do Espírito Santo do Senhor. No entanto, há momentos em nossas vidas, determinadas circunstâncias das nossas vidas, que elas se tornam tão intensas que os nossos sonhos, que os nossos ideais, que as nossas perspectivas, que o nosso otimismo, eles já não fazem mais sentido algum. E muitas vezes nós estamos desistindo da vida, de uma maneira ou outra, ou tentando contra a própria vida, ou mesmo entregando-se a ela. E essa é uma realidade que ela pode acometer qualquer um de nós. E a pergunta que nós precisamos responder nessa noite é: como viver uma vida abundante diante de uma realidade assim? Como viver uma vida plena e triunfante diante de uma realidade que vem sempre contra nós? Como viver essa vida que o Senhor providenciou para nós na cruz do Calvário? Eu quero declarar para você que quando as coisas acontecem, a palavra do Senhor, ela nos exorta a não temer. A palavra do Senhor, ela nos exorta a não ter medo, mas simplesmente crer. Você pode dizer amém? Amém. Então, queridos, entenda, essa é a hora do Espírito da fé. Aleluia. Essa é a hora do Espírito da fé. E é exatamente isso que nós percebemos na história de Jairo. E eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos da vida desse homem. A Bíblia nos diz que Jairo, ele era um judeu
pleno e detentor de um cargo talvez dos mais proeminentes na sua religião. Portanto, Jairo, ele era um homem da fé. Jairo, ele era um homem que exercitava a fé. E ele não era um homem qualquer, mas podemos declarar que ele estava dentre os de maiores escalão na sua fé. Ele era um homem importante na sua religião. E sabe o que é interessante? Segundo as Escrituras Sagradas, o momento do encontro de Jairo com o nosso Senhor Jesus Cristo se dá numa ocasião em que ele se encontrava numa situação desesperadora. Quem não já passou por uma situação assim na vida? Quem não já passou por momentos de desespero? Quem não já passou por situações onde você não via possibilidades? Era exatamente assim que Jairo se encontrava quando ele encontrou-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que é que eu percebo aqui? Que não havia uma vida abundante na vida de um homem de fé. Não havia uma vida plena. E é exatamente assim que ele se aproxima do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua filha, a sua única filha, certamente uma filha amada, ela estava à beira da morte. E é interessante que ele vai até o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: olha, vem até a minha casa. Eu preciso de você. A minha filha precisa de você. Ela está à beira da morte. E ele vê em Jesus o único que tem a possibilidade de reverter aquele quadro. Então ele cria expectativas, porque o Senhor se direciona até a sua casa. Mas você percebe na história, percebe no desenrolar do texto sagrado, que quando Jesus está se dirigindo até a casa de Jairo, ele é interceptado por alguém que se encontrava numa situação tão desesperadora quanto a de Jairo. E é naquele momento que aquela mulher que vivia há 12 anos encurvada, ela também vê, ou melhor, há 12 anos com hemorragia, ela também vê em Jesus uma esperança para si. Parece que a gente está aqui numa guerra de esperança. A minha esperança, a sua esperança. Mas nós entendemos, sabe, que em Jesus há esperança para todo aquele que crê. Aleluia. Então, a Bíblia vai dizer para nós que naquele momento Jesus é detido por aquela mulher. Eu fico imaginando que o coração de Jairo, ele vai ficando cada vez mais aflito, porque ele vai percebendo as horas se passando e certamente a situação da sua filha, ela vai piorando. E sabe, quando ele se encontra com Jesus, ele recebe uma palavra. E a palavra dizia assim para ele: não temas, não tenha medo, somente crê. Essa é a palavra que o Senhor traz para a sua vida e para o seu coração nessa noite. O Senhor está declarando para você, diante das circunstâncias que você vive hoje. Eu não sei qual, mas você bem sabe. Mas o Senhor está dizendo assim para você: olha, não tenha medo. O Senhor está dizendo creia. O Senhor está dizendo confie. Tão somente creia, tão somente confie. Amém? E quando Jairo ouve essa palavra, eu creio que o seu coração, ele se enche de esperança. Porque olha, Jesus estava decidido a ir à sua casa sem demora. Como não aconteceu, por exemplo, com Lázaro, o seu amigo, quando estava enfermo. E quando foram dizer para ele: olha, o teu amigo, a quem você ama, ele está doente e ele precisa de você. A Bíblia diz que Jesus, ele se demorou para ir até a casa de Jairo, para ir até a casa de Lázaro. Mas quando Jairo vai até Jesus, a palavra de Deus diz que prontamente ele se levanta e ele diz: vamos até a sua casa. Jesus atendeu ao pedido do pai aflito. Jesus, ele se pôs no caminho com ele. Sabe, nós estamos diante de um Jesus que se compadece. Nós estamos diante de um Jesus que tem compaixão. Nós estamos diante de alguém que sente a dor de um pai aflito. E ele então se coloca no caminho com ele. Mas, como nós já declaramos, aquela mulher que vivia ali com a sua hemorragia,
ela vai deter o caminho de Jesus até a casa de Jairo. E no meio daquela multidão, a Bíblia diz que Jesus ele é tocado de maneira diferente. E ele então para. E Pedro vai dizer assim para ele: Senhor, é a multidão, todos te apertam, todos te tocam, né? É a multidão que está te apertando. Mas Jesus, ele percebe que alguém havia tocado nele de uma maneira diferente, porque virtude, porque poder havia saído de si. E sabe, meus amados irmãos, diz a Bíblia que aquela mulher que toca em Jesus, ela já havia procurado uma solução para a sua vida em tantos lugares, com tantos médicos, com tantas formas, mas nenhum deles havia encontrado. Você já parou para notar que às vezes essa é a história da nossa vida? Nós estamos batendo em portas, nós estamos abrindo portas, nós estamos buscando favores, mas nada muda a realidade da nossa vida. E foi exatamente assim que aquela mulher, nessa condição, ela se aproxima diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe que a situação daquela mulher, ela era extremamente desesperadora, porque na condição em que ela se encontrava, ela era considerada impura. Ela não poderia estar no meio daquela multidão, porque sobre ela pairava uma sentença de que se ela ali fosse descoberta, ela poderia ser apedrejada até a morte. Então, olha, a sua impureza traz tanto um misto de vergonha, como também de medo. Você percebe novamente o medo presente? Então é assim que aquela mulher vai, mas ela não permite que o medo lhe impeça. Ela vai até o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor para e diz assim: quem me tocou? Quem me tocou? Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus ele vai até a filha de Jairo e ele toca sobre ela. E o final da história nós conhecemos, mas eu quero chamar a sua atenção aqui para que você perceba que aqui é a mulher que toca em Jesus. E Jesus então para e pergunta: quem me tocou? E aquela mulher, percebendo que não tinha mais como negar essa realidade, ela disse: foi eu, Senhor. Foi eu quem te toquei. E é a partir desse momento que nós tomamos conhecimento da história dessa mulher, e tomamos conhecimento da maneira tão miraculosa com a qual ela foi agraciada pela parte do Senhor. Aquela mulher foi salva, aleluia. Da mesma maneira que eu e você também podemos ser. Mas após a salvação daquela mulher, diz a Bíblia que quando Jesus estava ainda falando, vieram alguns da casa de Jairo declarando assim: olha, a tua filha, ela já morreu. Não incomodes mais o mestre. Querido, que palavra terrível. Certamente essa foi uma palavra que ela veio destruir o coração de Jairo. Ela veio para desconstruir toda a expectativa que havia sido gerada no seu coração, porque o Senhor Jesus estava indo até a sua casa. Mas quando ele é interrompido, agora alguém chega para dizer: olha, acabou, não há mais esperança, acabou, não incomode mais o mestre, já não existe mais possibilidades, acabou. Será que você talvez já não tenha tido uma experiência assim? De ouvir alguém dizendo para você: acabou, não há mais possibilidades. Ah, querido, novamente Jesus olha para Jairo e diz para ele: não temas, somente creia. Você pode dizer amém? Amém. Não temas, somente creia. Sabe como aconteceu a Jairo? Também acontece conosco. Aleluia. E sabe, a palavra diz para nós que Jesus ele tem uma vida abundante. Quantos creem nisso? Amém? Mas há momentos na nossa vida em que alguém chega para nós e diz assim: olha, acabou a possibilidade de uma vida abundante. Essa já não é mais uma realidade para com a sua vida. Mas Jesus está dizendo assim: olha, não temas, somente creia. Amém?
E há alguns aspectos aqui que eu quero compartilhar com você a partir dessa expressão do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, declare comigo assim, diga: a razão diz crer no possível. Mas Jesus diz crer somente. Aleluia. Deixa eu compartilhar algo aqui com você. Nós temos a tendência de almejar uma vida abundante baseada em possibilidades. Nós temos a tendência em almejar uma vida abundante crendo no possível, crendo naquilo que é tangível, crendo naquilo que está diante dos nossos olhos, crendo na realidade. E sabe, queridos, a razão vai dizer para nós: creia no possível, ou seja, creia enquanto é possível. Mas quando nós estamos diante de uma palavra como essa, que Jairo ouviu, a razão vai dizer: não creia mais, porque não há mais possibilidades. Mas é nesse momento que Jesus fita os olhos em Jairo e diz: olha, continua crendo, continua confiando, tão somente creia. A razão vai dizer para nós: enquanto é possível, creia. Enquanto a razão diz que sim, cremos, mas quando nós estamos diante de uma palavra do tipo: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha está morta, como é que nós reagimos diante de uma situação assim? Como é que nós reagimos diante de uma palavra como essa? E eu quero declarar para você: a palavra de Jesus, ela é imutável. Aleluia! A palavra de Jesus, ela não muda. A palavra de Jesus, ela permanece, e ela permanece inabalável. A palavra de Jesus, ela não está condicionada a circunstâncias. E nós não podemos cair no jogo do inimigo de crermos a partir de circunstâncias, de crermos a partir de possibilidades. Porque a palavra de Jesus, ela não varia conforme as possibilidades. As possibilidades, elas podem variar, mas a palavra dita pelo Senhor Jesus Cristo, ela se cumprirá. Amém? A palavra declara que Ele vela pela sua palavra, para que toda palavra dita, ela venha se cumprir. Aleluia! Então a palavra de Jesus, ela não se altera mediante os nossos medos e incertezas. Muitas vezes nós somos tomados pelo medo, muitas vezes nós somos tomados pela incerteza, e isso vai roubando do nosso coração a esperança de uma vida abundante. Quantos já não desistiram? Quantos já não jogaram a toalha? Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A palavra de Jesus, ela não muda. E Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Portanto, aquilo para o que Ele veio, Ele se cumprirá na vida daquele que continua crendo. Amém? Então é preciso crer. E por isso Ele disse para Jairo: ei Jairo, não temas, somente creia e ela será salva. Aleluia! Sabe o que é que eu entendo dessa expressão? Que se ele não cresce, ela não seria salva. Você consegue entender o poder da fé? Você consegue entender o poder de você continuar crendo? Você consegue entender o poder de você ir além das circunstâncias e você simplesmente crer? A razão te dirá: crer no possível, mas Jesus te diz: não temas, somente creia. Aleluia! Então somente creia. Jesus disse: eu vim com uma finalidade, eu vim com um fim, eu vim trazer a vida dos céus, eu vim trazer uma vida abundante. Nada mudará essa palavra, absolutamente nada, circunstância alguma invalidará a palavra do Senhor empregada. Então qual é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio consiste em, diante das tribulações,
diante das angústias, diante dos desânimos, diante das perseguições, diante do desamparo, tão somente crer, amém? Continuar crendo, continuar confiando, como dizia um cântico antigo: não olho para as circunstâncias, mas eu olho para o seu amor, aleluia. Então é preciso crer. Então a vida abundante prometida por Jesus na cruz, ela já foi conquistada. Ela não será conquistada, mas ela já foi conquistada. Agora dela nós nos apropriamos quando cremos, quando continuamos confiando, quando nós continuamos esperando no Senhor. As possibilidades, por vezes, elas vão te dizer que não. Você vai olhar e você vai dizer: é impossível, não há como. Mas olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você não vive possibilidades. Diga: você vive por fé. Querida, a palavra de Deus declara: o justo vive pela fé, amém? Então olha o que Paulo declarou: tendo porém o espírito da fé, eu digo, criei, por isso falei, aleluia. Então nós temos o espírito da fé, ele habita em nós. E nós precisamos então continuar crendo a despeito de toda e qualquer circunstância. E isso me levará a uma vida abundante, aleluia. Porque perceba o que é que a palavra de Deus ela vai declarar para nós. Conforme nós já declaramos aqui nessa noite, Paulo vai dizer assim: olha, nós somos atribulados, nós somos pressionados, mas não desanimamos, porque continuamos crendo. Ele vai declarar: olha, ficamos perplexos, às vezes nós ficamos como quem sem entender, mas não desesperados, porque nós continuamos crendo. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Somos abatidos, sim, mas nós não somos destruídos, aleluia. Trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo físico, aleluia. É por isso, amados, que ele vai dizer: olha, mas agora nós que estamos vivos, somos entregues à morte por amor dele, para que então a sua vida se manifeste no nosso corpo, de modo que em nós atua a morte, para que vocês a vida. E eu creio, por isso falo, e com esse mesmo espírito da fé, eu creio e continuo falando. Creio, por isso falei, declara a palavra do Senhor, amém? Então olha, a tua fé não está nas possibilidades ou na razão, mas a tua fé está numa palavra, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Glória a Deus. Mas sabe, nós também temos a tendência muitas vezes de basear uma vida abundante a partir da nossa experiência. E a experiência vai dizer para nós que ninguém nunca voltou do túmulo. Sabe, há experiências em nossas vidas que dizem: não há mais esperança. Eu já vi esse filme antes. É o fim. Acabou. Não existe mais possibilidades. O que dizer, querido, diante da realidade da morte? Há até um ditado que diz, né? Há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Então o que dizer diante da realidade da morte? Então há situações em nossas vidas que elas estão assim mortas. Então não há mais esperança de fato. E a nossa experiência vai dizer: quem voltou do túmulo? Quem reviveu? E sabe, meus amados irmãos, mas o espírito da fé vai dizer assim: eu criei, por isso falei. Aleluia. E sabe o que é que o nosso Senhor Jesus diz na sua palavra? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Aleluia.
Portanto, ele está assegurando pela sua palavra que não são as nossas experiências que nos levarão a uma vida abundante, mas é quando nós cremos e confiamos na sua palavra. Foi exatamente isso que ele disse para Jairo. A pessoa e a obra de Cristo transformaram a realidade da morte em vida. Na cruz ele morreu para que nós vivêssemos a sua vida, e ele não ressuscitou. A morte, ela não pôde detê-lo. Então ele voltou do túmulo para declarar que nos nossos túmulos pode haver vida quando nós cremos nele. Então eu não sei qual é a realidade que você experimenta hoje. Eu não sei o que morreu ou o que está para morrer na sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que crê nele, aquele que crê na sua palavra, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então é preciso crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que buscam. É isso que declara a sua palavra aos Hebreus. Às vezes nós temos alguma dificuldade de aceitação dessa palavra, porque nós achamos que trata-se de uma barganha. Mas ele está declarando: eu sou o galardoador, eu sou o recompensador, aquele que se aproxima de mim, aquele que crê em mim, aquele que confia na minha palavra, ele experimentará vida, ele experimentará milagres, ele experimentará a vida eterna, ele experimentará a vida abundante, ele experimentará, porque para isso eu vim. Então, querido, não é pecado esperarmos uma vida abundante. Não é pecado esperarmos os milagres do Senhor. Não é pecado crermos que Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Em meio às tuas experiências, Jesus te chama para ir mais além e crer. Amém? Porque às vezes as tuas experiências serão experiências de morte, serão experiências de impossibilidades, serão experiências aonde você diz: não há mais o que fazer. Mas Jesus, assim como disse para Jairo, ele te diz nessa noite: tão somente creia, tão somente confie. Olhe para essa pessoa linda aí ao seu lado, diga assim para ela: há uma vida abundante para você. Aleluia. Você que crê nisso, aplauda o Senhor. Você que crê nessa vida abundante. Então perceba o que está acontecendo na vida de Jairo. Ele está lidando com a fé versus razão. Ele está lidando com as suas experiências, mas ele também está lidando com as suas emoções. E as emoções dizem, em alguns momentos na nossa vida: terrores de morte me cercaram. Mas Jesus diz: crê somente em mim, eu sou a única esperança. Aleluia. Amados, é preciso crer. A fé em Cristo, ela transforma a conclusão da morte no prelúdio da vida. Aleluia. Aquilo que parece ser o fim, mas para aquele que crê, aquilo pode ser o início, a história, o começo de uma vida que talvez você nunca viveu. Mas é preciso crer. Certamente terrores de morte cercaram os sentimentos de Jairo. Querido, certamente aquele homem se vê em meio ao desespero. Certamente quando ele ouve aquela palavra dizendo: ei, não incomoda mais o mestre, a tua filha já morreu. Querido, aquilo foi uma apunhalada no coração de Jairo. Certamente o desespero quis tomar conta dele. Mas sabe o que é que nós aprendemos aqui? Quando nós olhamos para Jesus e Jairo, nós aprendemos que a fé remove esses terrores. Perceba que no meio desse turbilhão de sentimentos, Jesus olha e diz: ei, creia. Tão somente creia.
Então somente continue crendo, então somente continue confiando. Jesus estava dizendo para ele: olha, no lugar desse turbilhão de sentimentos, creia, coloca fé aí dentro, porque você tem o espírito da fé. Você precisa acreditar, você não pode duvidar, porque aquele que crê, ele recebe da parte de Deus. Portanto, creia, assim disse o Senhor Jesus Cristo a Jairo. E sabe, quando nós cremos, nós temos paz. Quando nós cremos, nós descansamos. Quando nós cremos, nós desfrutamos o milagre. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo, querido, nessa história? Milagre não é para quem necessita. Milagre é para quem tem fé. Milagre é para quem continua acreditando. Milagre é para quem continua crendo e confiando, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante da morte. Aleluia. Então olha, fé é acreditar no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que nós acreditamos, disse Agostinho. Aleluia. Você percebe a profundidade disso? Imagina essa verdade aqui atrelada na vida de Jairo. Há uma palavra dizendo para ele: olha, acabou tudo, a tua filha, ela já morreu, não incomoda mais o mestre. Aí a fé está dizendo assim: olha, acredita naquilo que você não está vendo, continua crendo, continua confiando, porque se você assim fizer, há uma recompensa. E qual é a recompensa? Você vai ver aquilo que você acredita. Amém? Então nós somos chamados a colocar a fé dentro de nós, dentro do nosso coração, o espírito da fé. Fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Meu Deus do céu. Querido, nós precisamos entender e nós precisamos trazer a realidade das nossas vidas, de que nós somos o povo da fé. Nós temos o espírito da fé. Nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Então a palavra de Deus está dizendo: olha, você não consegue ver, mas creia, porque se verdadeiramente você crê, você vai poder experimentar e ver aquilo que você crê. Quando você vê o invisível, quando você acredita no inacreditável, alguns vão chamar você de louco, de doido, mas só esses veem e recebem o impossível. Então você precisa crer, amém? E deixa eu dizer para você, nós temos um Deus que se deleita em impossibilidades. Qual é a tua impossibilidade? O que é que quer roubar essa vida abundante do seu coração? Você tem um Deus que se deleita em impossibilidades. A ressurreição da filha de Jairo é um tipo da ressurreição humana. Assim como aquela menina recebeu vida e vida em abundância da parte de Jesus, todo aquele que crê, todo aquele que confia, recebe desta mesma vida. Você pode dizer amém? Então, assim te diz o Senhor nessa noite: não temas, somente creia. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado? Diga para ela: não temas, somente creia. Aleluia. Você pode ficar de pé? Para você pensar que está acabando.